Você já ouviu falar de uma mancha que não desaparece mesmo quando o vidro é trocado várias vezes? Como se algo ou alguém estivesse tentando ficar visível, mesmo que o tempo insistisse em apagá-lo. Agora imagine se essa mancha fosse o último vestígio de uma testemunha silenciosa, um fantasma de vidro encarando o mundo por décadas. O que aconteceria se alguém resolvesse quebrar esse espelho do passado? Essa é a história de uma casa, um reflexo e um crime. Um crime que não começou no momento do disparo, mas muito antes, quando as lembranças que deveriam ter sido enterradas voltaram à superfície. A mansão Green Hollow erguia-se com elegância no campo ondulado do sul da Inglaterra, suas paredes cobertas por eras espessas e suas janelas amplas refletindo o céu de fim de verão. A propriedade pertencia a um casal ambicioso, os Unstone, conhecidos mais por seu entusiasmo social do que por sua discrição. E foi ali que tudo começou, durante um fim de semana que prometia descanso, mas trouxe tragédia. Naquele início de tarde, Camille Drage segurava um jornal dobrado com precisão, seu olhar perscrutando a lista de convidados publicada na seção social. Ela leu os nomes em voz alta, com uma ironia fina. August Satterfield, os Unstone, Elias Porter, Elise Stevens, o capitão James Allard, o célebre caçador Richard Stein com sua jovem esposa Mirella, fez uma pausa e acrescentou. E por fim, um tal de Mr. Quinn. Quem o conhece? Satterfield ergueu os olhos do livro que folheava distraidamente. Nunca o vi, mas ouvi dizer que é incomum. Camille franziu a testa, intrigada. Incomum como? Um poeta? Um político? Um excêntrico? Alguém que aparece quando precisa aparecer, respondeu Satterfield, de forma quase filosófica. E nunca antes. O nome foi rapidamente esquecido no meio da conversa, mas ficou ali, suspenso no ar, como uma peça que ainda não se encaixava. A conversa entre os dois ganhou contornos mais sérios quando o nome de Elise Stevens foi citado. Camille deixou escapar que Elise e Richard haviam participado juntos de uma expedição no passado. E onde há passado mal resolvido, há faísca, Auguste. E onde há faísca, há fogo. A suspeita de um triângulo amoroso não confessado pairava no ar, algo que nem a juventude luminosa de Mirella conseguia afastar. Ela, recém-casada com Richard, parecia alheia às antigas histórias que teciam em silêncio os corredores daquela casa. Enquanto isso, outros convidados se espalhavam pelo vasto gramado da propriedade. James Allard, um homem bronzeado, despreocupado, com um charme meio inconsequente, juntou-se ao grupo com seu humor leve, quebrando momentaneamente a tensão. Foi então que a lenda surgiu na conversa. Camille, com seu típico sarcasmo, comentou sobre a famosa janela maldita da casa. Não é um fantasma de verdade, Auguste. É só uma mancha teimosa, dizem. Mas ela sempre volta. Não importa quantas vezes o vidro seja trocado. A menção ao fenômeno atraiu a atenção de todos. James zombou da história, chamando-a de superstição inútil. Mas Satterfield ficou pensativo. Ele já ouvira falar sobre aquilo. A mancha, a janela, o rosto que aparecia quando se olhava de longe. Um perfil masculino, com chapéu e tudo. Foi nesse momento que Richard, Mirella e Elias Porter surgiram no horizonte, caminhando em direção ao grupo. A visão deles juntos, especialmente Mirella, delicada, com seus cabelos dourados e sorriso inocente, reforçou em Satterfield um sentimento que ele não conseguia nomear, mas que já se instalava há algum tempo. Algo estava deslocado naquela cena.
Mirella se interessou genuinamente pela história do Cavaleiro da Janela, o suposto espectro que, segundo a lenda, teria sido morto por um traidor e cuja silhueta surgia no vidro como uma vigia eterna. Richard pareceu não se importar, tratando tudo como mera curiosidade histórica. Já Porter manteve-se em silêncio, os olhos fixos em Elise, que se aproximava lentamente com uma postura impecável. Elise Stevens era o tipo de mulher que dividia opiniões, elegante, articulada e com uma aura de controle que poucos conseguiam manter diante de situações sociais incômodas. Ao cumprimentar Richard, ela foi fria, quase indiferente. Mas com Porter, seu tom foi outro, mais suave, quase cúmplice. A tensão entre os três era invisível para Mirella, mas gritante para Camille e Satterfield. E então o detalhe mais curioso: a janela da lenda não podia ser vista dali. Ficava nos fundos da casa, isolada, selada há décadas. Um canto esquecido da propriedade. Mas algo naquela conversa despertou em Satterfield a necessidade de vê-la novamente. Talvez para confrontar um fantasma do passado, ou talvez porque pressentia que os verdadeiros fantasmas estavam vivos e caminhando pelo jardim naquele instante. Mais tarde, ele e Porter visitaram o tal jardim privado, um espaço cercado por sebes densas de azevinho, como um santuário perdido no tempo. Foi ali que viram a janela de perto, fechada, empoeirada, e sim, com uma mancha, de perto, apenas uma descoloração no vidro. Mas Porter queria ver de longe, da clareira na floresta, onde dizem que a figura do cavaleiro se forma nitidamente. E ali foram. E, de fato, a ilusão surgiu. Um rosto, um chapéu com plumas, um olhar fixo no jardim. E se essa janela mostrasse mais do que uma lenda? Questionou Satterfield, quase sem perceber. Porter, com um tom mais sombrio, respondeu: ela nunca deveria ter vindo. Satterfield não precisou perguntar a quem ele se referia. E era apenas o começo. O clima estava sendo cuidadosamente preparado, não pelas mãos dos anfitriões, mas pelas escolhas passadas de cada convidado. O que deveria ser um fim de semana de descanso já se tornava uma armadilha silenciosa. E no centro disso tudo, uma janela, um reflexo, uma sombra persistente, uma mancha que não queria desaparecer. E, em algum lugar do caminho até a noite, um homem chamado Mr. Quinn se aproximava da casa. Um nome esquecido numa bandeja de prata, um convite tardio, ou talvez exatamente no tempo certo. A noite caiu sobre a propriedade Green Hollow como um véu bordado de silêncio e expectativa. As luzes acesas filtravam-se pelas janelas vitorianas, refletindo nas paredes cobertas de era e lançando sombras vacilantes pelo jardim. Dentro da mansão, os convidados circulavam entre os ambientes iluminados com abajures em tons dourados, taças de vinho nas mãos e sorrisos cuidadosamente compostos no rosto. Mas por trás de cada cumprimento cortês havia mais do que simples educação. Havia algo não dito, um julgamento não verbalizado, uma lembrança silenciosa. August Satterfield, o atento observador, permanecia à margem da conversa principal. Seu talento, afinal, não era se destacar, mas perceber o que passava despercebido aos olhos alheios. E naquela noite ele via com clareza o que muitos tentavam esconder. O casamento de Richard Stein e Mirella, por exemplo, era uma pintura bela demais para ser real. Mirella deslizava entre os convidados com elegância, mas seus olhos buscavam aprovação, talvez até afeto, nos lugares errados, enquanto Richard exibia um orgulho possessivo, quase teatral,
ao tê-la ao seu lado. A diferença de idade entre os dois, embora raramente mencionada diretamente, pairava sobre eles como um julgamento social disfarçado de curiosidade. Ele tinha mais de 40 anos, ela não completara nem 21. A relação deles, nascida em uma temporada em Cairo durante o inverno anterior, foi rápida. Noivado em 3 semanas, casamento em 6. Uma união veloz e inesperada que muitos acreditavam ser fruto de paixão. Mas para Satterfield, havia algo no olhar de Richard que lembrava mais medo de solidão do que amor. Perto da lareira, Camille Drage conversava animadamente com James Allard. O capitão, sempre com um comentário espirituoso e uma piada pronta, parecia ser o centro das atenções. Mas até mesmo seu entusiasmo carregava certa artificialidade. Ele evitava cruzar olhares com Mirella e, quando o fazia, desviava com pressa. Camille, por sua vez, percebia tudo. Disfarçava sua acidez com humor e seu julgamento com elegância, mas nada escapava de sua análise. Ela via nos sorrisos de Elise Stevens um cálculo meticuloso e, em sua tranquilidade, uma provocação sutil. Elise, sempre impecável, nunca deixava claro o que sentia. Ao cumprimentar Richard mais cedo naquele dia, seu tom fora leve, quase indiferente. Mas bastou um leve contato visual para que algo silencioso se estabelecesse entre eles. Satterfield percebeu, como se aquele breve instante de tensão tivesse dito mais do que palavras jamais diriam. E Elias Porter? O velho amigo de expedições de Richard permanecia numa posição curiosa. Entre todos ali, era o único que mantinha uma reserva sincera, um silêncio que não parecia forçado, mas sim necessário. Ele evitava comentários, media as palavras e observava Elise com um tipo de cuidado que ia além da simples cordialidade. Havia ali um elo não declarado, um tipo de compreensão que dispensava explicações. A história da expedição conjunta, ocorrida aproximadamente 4 anos antes no interior do Quênia, ainda era murmurada entre os que conheciam o passado de Richard e Elise. Falava-se de uma travessia por território hostil, de uma mulher que surpreendera a todos com sua habilidade com rifles e de uma noite em que um acidente quase ceifou uma vida. Nunca ficou claro de quem. Alguns diziam que Elise salvou Richard. Outros que foi Porter quem interveio. O que se sabia com certeza era que, depois daquele retorno, algo havia se quebrado entre Elise e Richard. Mesmo assim, ela viera. Aceitara o convite. Sentara-se à mesa com o novo casal e sorrira como se tudo estivesse em perfeita ordem. Uma mulher que entra no mesmo ambiente que seu antigo amante e sua nova esposa e age com tamanha serenidade. Ou está em paz, ou está jogando um jogo muito mais profundo. Satterfield acreditava na segunda opção. Durante o jantar, tudo parecia correr normalmente. Pratos sofisticados, discussões sobre caça, viagens, arte. Mas eram os pequenos gestos que revelavam mais. A forma como Mirella brincava com a corrente do colar enquanto olhava para o vazio. O modo como Richard apertava o punho discretamente quando Elise sorria para outro convidado. Ou ainda, a maneira como Camille observava todos eles com a expressão de quem já sabia como aquilo terminaria. Apenas não sabia quem cairia primeiro. A certa altura, um comentário de James sobre as superstições em casas antigas trouxe novamente à tona a lenda da janela. Camille, como sempre, foi a primeira a retomar o assunto. E pensar que alguém achou sensato deixar aquela mancha ali por décadas, como se fosse uma obra de arte macabra. Elise interveio.
Talvez seja um lembrete do que permanece mesmo depois que todos os móveis são trocados. O silêncio se impôs por alguns segundos. Richard respondeu apenas com um levantar de sobrancelha e um gole de vinho mais demorado. Mirella, parecendo não entender o subtexto, perguntou: "Mas afinal, o que diz a lenda exatamente?" Satterfield retomou a narrativa. Um cavaleiro traído, morto no quarto do andar de cima, cujo rosto apareceu no vidro na mesma noite em que sua esposa fugiu com um amante. A mancha surgiu ali e nunca mais saiu. 11 vezes trocaram o vidro. 11 vezes ela reapareceu, sempre lentamente, sempre do mesmo jeito. Uma mancha oval que de longe parecia um rosto, com chapéu, com olhos fixos no jardim. Superstição, disse Richard secamente, ou imaginação coletiva. Mas Porter não respondeu. E nem Elise. A atmosfera na sala tornou-se espessa. O que todos sentiam, mas não verbalizavam, era que aquela história não era só sobre uma janela. Era sobre o que se vê quando se olha de longe. Porque de perto tudo parece normal. Um casal jovem, um grupo de amigos, um fim de semana na mansão de campo. Mas de longe, quando o tempo passa, quando os papéis se revelam, talvez o que se veja seja apenas a sombra de algo quebrado, um reflexo distorcido do que se fingiu manter inteiro. Camille resumiu com uma frase cortante: "Algumas manchas não saem com vidro novo." E ninguém riu. Na manhã seguinte, a mansão Green Hollow despertou sob uma névoa suave que cobria os campos como um lençol de algodão úmido. O clima, abafado e sem vento, parecia pressagiar algo contido, como um suspiro preso no peito de alguém que se recusa a chorar. E assim como o tempo, o ambiente dentro da casa estava suspenso entre a calmaria aparente e uma tensão emocional invisível, mas crescente. Richard Stein surgiu na sala de leitura pouco depois do café, fingindo buscar um livro. Seus passos foram firmes, mas o modo como folheava os títulos com desatenção revelava sua inquietação. Quando Elise Stevens entrou no cômodo, ele não a olhou imediatamente. Mas o ar pareceu mudar. Era como se as paredes sentissem a eletricidade pairando entre os dois. Ela caminhou até a janela, ignorando deliberadamente a presença dele, observando os jardins ainda cobertos pela névoa. O campo sempre parece mais honesto quando está escondido por trás da neblina, não acha? Richard se aproximou lentamente, parando a uma distância calculada. E o que há de honesto em esconder o que se vê? Talvez nada, ou talvez tudo, respondeu Elise, sem desviar os olhos do vidro. A troca foi breve, mas carregada. Ambos sabiam que estavam pisando em terreno minado. O que havia entre eles não era exatamente amor perdido. Era algo que não chegou a florescer plenamente, uma ligação intensa que fora interrompida antes de alcançar a maturidade. Algo que ficou preso no tempo. E o tempo, como se sabe, não perdoa o que não se resolve. Do outro lado do corredor, Elias Porter observava a cena. Não ouvia o que diziam, mas conhecia aqueles olhares. Já os vira antes, há anos durante a expedição no leste africano, quando os três haviam partilhado tendas, riscos e silêncios carregados. Ali, no meio do nada, sem regras sociais, as emoções se revelavam com mais nitidez. E foi ali que ele percebeu que Richard e Elise se aproximavam mais do que deveriam. Mas o que nunca soube com certeza era se houve, de fato, um rompimento entre os dois, ou se a história terminara por escolha dela. E agora, na mansão Green Hollow, o velho sentimento parecia reemergir com força silenciosa. Enquanto isso,
Mirella caminhava pelos corredores com o entusiasmo contido de quem quer agradar sem incomodar. Jovem, encantadora, mas sem as defesas emocionais que anos de convivência social constroem. Para ela, a mansão era um palco novo, e todos os outros, atores experientes demais. Ela notava olhares cruzados, percebia silêncios, mas não compreendia o roteiro. Sentia apenas a sensação incômoda de estar no lugar errado, embora não soubesse explicar por quê. James Allard, sempre disposto a entreter, tentou distraí-la com histórias de suas viagens. Contou sobre um mercado no Marrocos onde quase perdeu a carteira, sobre uma tempestade em um navio no Mediterrâneo e sobre uma cigana em Lisboa que recusou-se a ler sua sorte. Talvez o destino estivesse de mau humor aquele dia, brincou. Mirella riu educadamente, mas sua mente estava em outro lugar. Ela perguntou meio sem pensar. Você acredita que algumas pessoas conseguem sentir o que está para acontecer? James hesitou por um instante. Acredito que algumas pessoas prestam atenção nos detalhes, e isso faz parecer que elas têm pressentimentos, mas na verdade é só percepção. E se a gente pressente algo, mas não quer ver? Insistiu ela. Então é o tipo de coisa que, quando acontece, parece inevitável, concluiu ele com um tom que parecia mais sério do que ele próprio pretendia. Enquanto isso, no Jardim dos Fundos, Porter e Satterfield conversavam em um banco de pedra. A mancha na janela da lenda havia voltado ao centro das preocupações, não como um fenômeno místico, mas como símbolo. Satterfield, sempre introspectivo, falou quase para si mesmo. Não é a janela que é o problema, é o que ela nos obriga a ver. Porter refletiu por um momento antes de responder. É como o ciúme. Não é o outro que o provoca, é o que já está dentro da gente. Essas palavras pairaram entre eles como névoa. O ciúme, aquele sentimento que pode nascer do amor, da insegurança ou do medo, estava em todos os cantos da casa. Richard o disfarçava com autoridade. Elise o transformava em indiferença. Porter o calava por lealdade. E Mirella? Mirella talvez ainda não o tivesse nomeado, mas já o sentia. E o que dizer de James? Sua postura despojada escondia uma inquietação crescente. Apesar de sua leveza, havia nele um desconforto crescente sempre que via Mirella e Richard juntos. Um olhar prolongado demais, um gesto protetor que escapava do controle. Ao cair da tarde, uma pequena discussão ocorreu entre Elise e Richard. Poucos ouviram, mas Camille, que passava pelo corredor, captou fragmentos. Você mudou? Ou talvez nunca tenha mudado, dizia ela. E você sempre soube como manipular o que sente, retrucava ele. Camille não comentou com ninguém, mas guardou aquilo como mais uma peça do quebra-cabeça emocional que estava se formando. Mais tarde, enquanto conversava com Satterfield perto da escadaria, resumiu em voz baixa. Ciúme é como uma rachadura em vidro antigo. Você não vê no começo, mas uma hora o reflexo quebra. Naquela noite, os convidados se reuniram na sala principal para uma última taça de vinho. Risos surgiram aqui e ali, mas estavam mais fracos. O clima havia mudado. A cada novo olhar entre Elise e Richard, a tensão aumentava. A cada gesto de Mirella em direção a James, Richard endurecia. E ao fundo, no hall de entrada, repousava um cartão esquecido sobre a bandeja de prata. O nome escrito com tinta negra em letras firmes, Mr. Quinn. Ainda não havia chegado. Mas seu lugar estava reservado. E a casa, sem saber, já aguardava sua chegada como se aguardasse um julgamento. O ciúme era o combustível silencioso
que alimentava aquela atmosfera abafada. Cada personagem, à sua maneira, tentava esconder os sinais, mas era tarde. Paixões reprimidas não se anulam, apenas se acumulam, como vapores presos em uma sala fechada, até que a pressão se torna insuportável. E o vidro, por mais grosso que seja, 1 hora, estilhaça. Era por volta das 19 horas quando a mansão Green Hollow mergulhou num silêncio quase ritualístico. Um após o outro, os convidados pareciam dispersar-se em pequenos grupos, cada qual buscando um refúgio. Uma sala menos iluminada, um corredor vazio, um canto da biblioteca. Não se tratava de cansaço, mas de um desconforto compartilhado, embora não admitido. Algo no ar os forçava à introspecção. E no centro de tudo isso estava a lembrança. O passado, que todos fingiam ter superado, estava se reorganizando nas entrelinhas das conversas, nos olhares desviados e nas perguntas não feitas. A casa parecia reagir, como se absorvesse aquela tensão e a devolvesse em forma de ecos sutis nos degraus, nos rangidos das portas e nos espelhos embaçados. No andar superior, August Satterfield caminhava lentamente pelo corredor dos quartos. Seu olhar atento percorria os retratos antigos pendurados nas paredes. Retratos de pessoas que já viveram, sorriram e desapareceram, mas que, de alguma forma, deixaram sua presença impressa ali. Era curioso como certos lugares guardavam mais do que memórias, guardavam intenções, culpas e histórias inacabadas. Ao dobrar a esquina, avistou Elias Porter sentado em um dos nichos próximos à escadaria, um copo meio cheio na mão e um semblante austero. Satterfield aproximou-se sem dizer nada, sentando-se ao seu lado com a familiaridade de quem sabe quando o silêncio é mais eficaz do que qualquer saudação. Ela disse que não sabia que Richard estaria aqui, murmurou Porter, quase como se estivesse continuando um pensamento interrompido. Mas você acredita? Indagou Satterfield. Não sei mais no que acreditar, respondeu ele com um pesar que parecia vir de muito longe. Eles estavam falando de Elise. Na noite anterior, ela lhe confidenciara que só soube da presença dos Stein após sua chegada. Mas era difícil aceitar aquilo como verdade. Elise nunca foi alguém que agia sem plena consciência do ambiente à sua volta. Cada gesto seu, por mais espontâneo que parecesse, escondia um raciocínio lógico, quase matemático. Ir à mansão sabendo que Richard estaria lá com a esposa recém-casada seria um movimento arriscado. Mas ir sem saber seria ingênuo demais para ela. Porter, embora calado, sentia o peso daquelas memórias antigas como pedras no fundo de um lago. Durante a expedição na África Oriental, eles três compartilharam mais do que tendas e mapas. Compartilharam escolhas, algumas visíveis, outras enterradas sob o manto do não dito. E foi lá, em uma noite onde a temperatura caía com a mesma intensidade que os ânimos subiam, que Porter soube. Richard e Elise estavam próximos demais. O tipo de proximidade que não se resolve com distância, mas sim com tempo. Ou, em alguns casos, com cortes definitivos. E, no entanto, Elise havia seguido outro caminho. Voltou primeiro, sem alarde, e depois nunca mais mencionou o que sentira. Porter, por sua vez, sufocou as perguntas e engoliu as respostas que nunca foram oferecidas. Enquanto os dois homens permaneciam ali, em silêncio, a movimentação no térreo seguia com aparência normal. Camille Drage acompanhava Mirella nos salões, guiando-a como uma espécie de madrinha social. Mas mesmo ela, tão hábil em manipular o ambiente, sabia que Mirella estava diferente. A jovem sorria menos,
Evitava perguntas. Parecia desconfortável, como se tivesse ouvido ou visto algo que não deveria. E, de fato, ouvira. Horas antes, ao passar pela porta entreaberta da sala de leitura, Mirella escutou a voz de Elise, suave, quase hipnótica, mas carregada de frieza. Você está tentando recriar algo que já morreu, Richard. E mesmo assim, olha para ela como se pudesse apagar tudo que ficou entre nós. Mirella não permaneceu para ouvir a resposta. Saiu silenciosamente, com o coração apertado e a mente repleta de dúvidas que não saberia como formular. Na cozinha, os criados comentavam em voz baixa sobre o clima estranho na casa. Há algo no ar, dizia a copeira mais velha. Como naqueles dias antes de uma tempestade, mas aqui não é o céu que vai desabar. Até os cães estavam inquietos. Na biblioteca, James Allard revia velhos álbuns de fotos da família Unstone. Fingindo desinteresse, procurava rostos conhecidos entre as imagens desbotadas. E então, algo lhe chamou a atenção. Uma fotografia em preto e branco, tirada anos antes, provavelmente durante algum evento esportivo. Richard estava ali. E ao seu lado, uma mulher com um rifle nos braços, sorrindo com confiança. Era Elise. Mas o que o perturbou não foi a imagem em si, foi a expressão de Richard. Ele olhava para Elise com um misto de admiração e algo mais. Algo que James não conseguia nomear, mas reconhecia. Entrega. Essa entrega não existia em seu olhar atual por Mirella. Pouco antes do jantar, o Sr. Unstone recebeu um cartão de visitas entregue discretamente pelo mordomo. O nome nele escrito era simples, mas carregado de presença. Mr. Quinn. O anfitrião franziu a testa por um instante. Recordava-se vagamente de ter marcado um encontro com esse senhor para discutir uma pintura herdada de seus avós. Nada urgente. No entanto, algo o impediu de descartar o nome, talvez a data, talvez a coincidência, talvez o pressentimento de que aquele homem aparecera não por acaso, mas porque seu tempo havia chegado. E assim, enquanto a noite avançava, o passado tomava forma, não como lembrança melancólica, mas como um visitante de carne e osso. Estava ali, rondando a mansão, espreitando nos gestos hesitantes, nos rostos que evitavam confrontos e nos segredos que não sabiam mais como se esconder. O que ninguém percebia era que o presente estava prestes a colidir com tudo aquilo que fora varrido para debaixo do tapete. E quando o tempo decide cobrar dívidas antigas, ele raramente bate a porta. Ele simplesmente entra. O dia seguinte amanheceu coberto por nuvens densas. O céu, antes claro e sereno, agora carregava um peso cinzento, como se a própria natureza refletisse o que acontecia dentro da mansão. A chuva não caía, mas o ar parecia impregnado de umidade e expectativa. Era o tipo de manhã em que se ouve mais o silêncio do que os sons. Camille Drage, mesmo cética quanto a lendas, decidiu visitar a janela isolada. Talvez por tédio, talvez por desconfiança, ou, como ela mesma dizia, por puro instinto feminino. Pediu a Satterfield que a acompanhasse e juntos seguiram em direção ao jardim oculto nos fundos da propriedade. Ao atravessarem as sebes espessas que escondiam o pátio interno, chegaram à famosa janela do andar superior. De perto, o vidro parecia opaco, sujo, sem nada de especial. No entanto, ao olharem de um ponto mais afastado, entre as árvores do bosque lateral, perceberam o detalhe que tantos comentavam: uma mancha ovalada, imperfeita, porém nitidamente semelhante a um rosto. De longe parece observar, murmurou Camille.
De perto, parece sujeira. Satterfield permaneceu calado. Sabia que aquela janela não era só uma curiosidade arquitetônica. Era uma representação, um símbolo que todos se recusavam a compreender. Durante décadas tentaram removê-la. Segundo os registros da propriedade, o vidro já fora substituído ao menos 12 vezes. A primeira tentativa, datada de 1932, deu-se quando os antigos donos, os Eldermont, passaram a receber perguntas da imprensa. Mas cada novo vidro, por mais moderno, voltava a exibir a mesma marca, reaparecendo semanas depois, de forma lenta, quase imperceptível. Para os mais racionais, tratava-se de uma falha no isolamento térmico, uma umidade que reagia à temperatura. Para os sensíveis, era uma manifestação. E para os que viviam entre esses dois extremos, como August Satterfield, aquela mancha era um espelho emocional. Não mostrava um rosto qualquer, mostrava o que cada um temia ver. De volta ao interior da casa, James Allard conversava com o Sr. Unstone sobre a substituição recente do vidro. O anfitrião, visivelmente incomodado com a persistência do tema, revelou em voz baixa que sua esposa havia trocado o painel original naquela mesma semana, sem o conhecimento dele. Contratara um profissional de fora, pagara em espécie e supervisionara o trabalho sozinha. Ela disse que não queria mais aquilo ali, comentou Unstone. Disse que a casa precisava de uma nova energia, que aquela janela carregava peso demais. James sorriu de forma educada, mas não respondeu. Sabia que não era a janela que carregava algo, era a casa, eram as pessoas. O que ninguém se atrevia a admitir era que aquela figura borrada no vidro era, em essência, um reflexo das próprias culpas dos habitantes. Como se a estrutura da mansão funcionasse como um repositório emocional, preservando, na geometria de seus cômodos, os ressentimentos e as escolhas mal resolvidas de seus ocupantes. Mais tarde, quando o grupo se reuniu na biblioteca para uma conversa informal, o assunto retornou naturalmente à lenda. Elise Stevens, com sua voz baixa e seu jeito quase felino de se mover entre os outros, comentou: "A janela só mostra o que está ali para ser visto. Nada mais, nada menos." Mirella, sentada à beira da poltrona, com os dedos entrelaçados sobre o colo, questionou: "Mas e se aquilo que está lá nunca existiu? E se só vemos porque queremos enxergar algo?" Richard, que ouvia em silêncio, rebateu: "Então somos todos vítimas da nossa imaginação." "Ou dos nossos medos", completou Porter, surgindo atrás da cadeira com uma taça de vinho. "Medos têm o hábito curioso de se tornar visíveis quando não lidamos com eles." O silêncio que se seguiu foi denso. E como se sincronizada com aquele instante, uma rajada de vento fez a janela do salão estalar levemente. Nada que assustasse, mas o suficiente para acentuar o desconforto. Para August Satterfield, aquela conversa não era mais sobre um pedaço de vidro. Era sobre o que aquela janela simbolizava para cada um. Para Richard, talvez fosse o medo de perder o controle. Para Elise, a lembrança de algo interrompido. Para Mirella, o pressentimento de que estava no centro de algo que não compreendia. E para Porter, era o local onde todas as escolhas finalmente cobrariam um preço. Mais tarde, quando o grupo se dispersou, Porter voltou sozinho ao jardim privado. Observou o vidro recém-substituído e notou que, apesar de recente, já havia algo ali. Uma pequena marca começando a se formar, quase invisível, mas presente. "Ela sempre volta", murmurou. Na mansão, a Sra. Unstone foi até a cozinha conversar com a governanta.
Estava inquieta. A janela foi trocada, mas desde ontem à noite eu sinto como se ela ainda estivesse lá. A outra mulher, mais velha, apenas assentiu. Vidro novo não muda a memória da casa, senhora. Enquanto isso, Camille Drage escrevia em seu diário de viagem. Descrevia a mansão, os convidados, o clima, mas ao final da página anotou uma frase incomum para alguém como ela. Talvez o fantasma da janela não seja um espírito. Talvez seja um reflexo daquilo que todos nós tentamos esconder. E finalmente, ao cair da noite, a carruagem que trazia Mr. Quinn atravessou o portão de ferro forjado de Green Hollow. O cocheiro nem precisou de instruções. A luz da mansão, os sons abafados de conversas, o cheiro da madeira antiga, tudo parecia indicar que ele chegava no exato instante em que deveria. Mr. Quinn desceu sem pressa, vestindo um sobretudo escuro e um chapéu de aba larga. Caminhou até a entrada sem tocar a campainha. O mordomo o viu pela vidraça e, como se já o esperasse, abriu a porta antes que ele pudesse bater. A casa já sabe que ele chegou, pensou Satterfield ao vê-lo entrar. E por um breve segundo olhou para o reflexo do hall no vidro da janela da frente. Não havia mancha, mas havia algo, um contorno, uma presença. E mais uma vez, Green Hollow lembrava a todos que alguns fantasmas não vivem no passado, vivem nos olhos dos que se recusam a enxergar o presente. A entrada de Mr. Quinn na mansão Green Hollow foi silenciosa, quase imperceptível. Nenhuma apresentação formal, nenhuma entrada dramática. E ainda assim, todos sentiram quando ele passou pela porta. Seu andar era calmo, o olhar impenetrável, como se já soubesse o que estava prestes a presenciar. Os convidados, reunidos no salão principal, continuaram suas conversas com um esforço visível. As palavras soavam forçadas, as risadas deslocadas. Havia uma necessidade de manter as aparências, como se qualquer desvio de normalidade pudesse fazer desmoronar tudo o que estavam tentando esconder. Richard Stein mantinha-se no centro da sala, projetando sua autoridade habitual. Falava de uma de suas expedições no norte da Índia, descrevendo o momento em que ficou cara a cara com um tigre. Os detalhes eram vívidos, a narrativa envolvente. Mas, para Satterfield, que escutava a uma distância confortável, havia algo desconectado ali. Era como se Richard usasse histórias antigas como armadura, não para entreter, mas para se proteger. Enquanto falava sobre enfrentar animais selvagens, evitava com precisão qualquer menção a sentimentos ou a eventos recentes, como se o perigo real estivesse dentro da própria casa. Mirella, por sua vez, sentava-se em uma poltrona próxima à lareira, com os olhos vagando pela sala. Ela não participava da conversa, limitava-se a observar, ou melhor, a tentar decifrar. Era como se, finalmente, as peças começassem a se mover dentro de sua mente. Pequenos gestos, tons de voz. O modo como Richard mudava de assunto sempre que Elise estava por perto. A maneira como James olhava para ela quando pensava que ninguém percebia. Havia ali um quebra-cabeça, e Mirella começava a perceber que talvez ela própria fosse a peça deslocada. No entanto, a manipulação mais refinada vinha de Elise Stevens. Sua presença era perfeitamente equilibrada, cada frase cuidadosamente dosada, cada sorriso calculado. Ao conversar com os outros, mantinha-se sempre a meio caminho entre a cordialidade e a ironia, entre a proximidade e a reserva. Ela sabia exatamente como parecer transparente, sem jamais se deixar ver por inteiro. Camille
que já havia convivido com muitas mulheres influentes em sua vida social, comentaria mais tarde a Satterfield que Elise possuía um talento raro, conseguia dizer uma verdade e, ainda assim, deixar no ar a sensação de que mentiu, ou vice-versa. A sinceridade dela tem mais camadas do que um bolo de casamento, disse, anotando a frase em seu caderninho. Elias Porter se mantinha mais distante naquela noite. Participava pouco das conversas. Preferia circular pelas bordas do ambiente como alguém que espera o momento certo para intervir. Seus olhos, porém, estavam atentos, quando não fixos em Richard, descansavam em Elise. E havia neles uma inquietação que não se manifestava com palavras, mas com o ranger do copo de cristal entre seus dedos. No canto do salão, Mr. Quinn observava. Não perguntava nada, apenas ouvia. Ele não precisava fazer muitas intervenções, bastava estar presente. Sua função não era pressionar os outros, mas permitir que eles próprios se traíssem por meio das palavras e dos silêncios. Foi durante uma conversa trivial sobre arte que a primeira ruptura apareceu. Richard fazia um comentário sobre retratos impressionistas quando Elise interrompeu suavemente. É interessante como as obras que mais admiramos são, quase sempre, interpretações idealizadas de pessoas comuns. Richard a encarou por um breve instante, mas não respondeu. Mirella, sem entender o contexto oculto daquela observação, perguntou inocentemente: "E o que acontece quando a pessoa por trás da pintura é menos perfeita do que parece?" Todos se calaram. James, na tentativa de aliviar a tensão, mudou o assunto para antiguidades locais. Mas Mr. Quinn não deixou passar. Olhou diretamente para Satterfield e perguntou: qual foi o momento em que tudo começou a parecer errado na sua percepção? A pergunta pegou o observador de surpresa. Ainda assim, ele respondeu sem hesitação. Foi quando percebi que todos aqui estavam tentando parecer algo diferente do que realmente são. Quinn assentiu levemente, satisfeito. É aí que mora o perigo. Quando deixamos de agir com verdade e passamos a interpretar versões de nós mesmos, mesmo que ninguém tenha pedido. Mais tarde, quando os convidados já haviam se dispersado, Mirella subiu as escadas e foi até o quarto que dividia com Richard. Sentou-se na beirada da cama e observou o reflexo no espelho do armário. Seu rosto parecia outro, menos ingênuo, mais duro. Uma dúvida lhe consumia. Até onde ela conhecia o homem com quem havia se casado? Lembrava-se das semanas em Cairo, dos jantares, das promessas. Mas agora via tudo com um novo filtro. Talvez o Richard que ela conheceu tivesse sido uma fachada, um papel ensaiado. Talvez ela tivesse se apaixonado por uma versão idealizada de alguém que nunca existiu. Enquanto isso, James caminhava pelo corredor, passando pela porta entreaberta da sala de leitura. Lá dentro, Richard e Elise falavam em voz baixa. Ele hesitou. Poderia ter continuado, mas parou e escutou. Você sabia que ela estava ali, não sabia? A voz de Elise era firme. Você veio por vontade própria, respondeu Richard. Ninguém te chamou. Mas você esperava por mim, sussurrou ela, como sempre. James afastou-se em silêncio, o estômago revirando. Havia escutado o suficiente para confirmar o que temia. Havia um jogo em curso, e nele Mirella era uma peça, não uma jogadora. No andar inferior, Satterfield anotava em seu caderno de bolso. A verdade é um espelho em uma casa de máscaras. Quem ousa olhar por trás das pinturas descobre o que ninguém quer revelar. E naquele momento, ao fundo, um som seco ressoou. Um tiro. Depois, outro.
um grito cortou o silêncio. A verdade, até então manipulada, reinventada, disfarçada, finalmente se libertava da encenação. E o que ela mostraria? Ninguém estava pronto para ver. O grito de mulher ecoou pelos corredores de Green Hollow com uma força que parecia rasgar o próprio tempo. Logo depois, o som apressado de passos, portas se abrindo, vozes se misturando em confusão. Mas o que predominava era o silêncio que se seguiu. Um daqueles silêncios que tem forma e peso, capaz de envolver os cômodos e aprisionar o ar. Foi o Sr. Unstone quem primeiro apontou para a entrada do jardim privado. Com o rosto pálido, ele gesticulava sem falar, como se a boca se recusasse a formar palavras. Elias Porter não esperou. Avançou pela cerca viva, seguido de perto por August Satterfield e Richard Stein, que surgira do outro lado da casa. Ao contornarem a última curva, a cena surgiu com brutal clareza. 2 corpos no chão, caídos próximos ao banco de pedra. Mirella, inerte, deitada de lado, um brinco faltando na orelha esquerda. Ao seu lado, James Allard, sem movimento, o rosto voltado para o céu acinzentado. Perto da cerca, com os olhos arregalados e o braço pendendo ao lado do corpo, Elise Stevens segurava uma pistola. Porter chamou por ela com urgência. Elise! Ela baixou os olhos como se apenas naquele momento percebesse o que segurava. A voz que saiu de sua boca parecia infantil. Estava no chão. Eu peguei. Richard correu para Mirella, caiu de joelhos, verificou-lhe o pulso. A voz saiu rouca. Ela está... Mas não havia mais vida ali. O inspetor local, chamado às pressas, iniciou os procedimentos formais. Testemunhos foram recolhidos. Todos foram interrogados. A arma tinha 2 disparos. Não havia sinais de fuga. Ninguém mais fora visto. E Elise fora encontrada segurando o revólver. Os fatos, frios e diretos, apontavam para uma única conclusão. Mas nem todos aceitavam a frieza da lógica como verdade absoluta. Elias Porter, especialmente, recusava-se a ver Elise como culpada. Conhecia-a melhor do que os outros. Conhecia suas sombras, sim, mas também conhecia sua coragem, sua humanidade. Ele se sentia moralmente responsável por ela, como se algo em sua história com Elise estivesse sendo posto à prova agora, anos depois. Satterfield, por sua vez, começou a montar o quadro com outra perspectiva. Lembrou-se de um detalhe mínimo: o brinco de Mirella, visto mais cedo no chão, com a base rompida, não solta como se houvesse caído, mas esmagada, partida. Uma imagem o perseguia, o pequeno ponto de sangue no lóbulo da jovem. Algo não se encaixava. Foi Mr. Quinn quem trouxe o pensamento à tona com poucas palavras. E se os tiros não foram disparados pela mesma mão? A pergunta pairou no ar como uma brisa cortante. O inspetor, cético, rebateu com fatos técnicos. Um disparo havia atingido Mirella pelas costas, o outro, o peito de James. A arma estava com Elise. E havia testemunhas de que ela havia sido ouvida discutindo com Richard dias antes. Mas Mr. Quinn não trabalhava com provas tradicionais. Ele seguia a intuição que surgia da repetição dos gestos humanos, da forma como o olhar de alguém tremia quando mentia, da ausência de marcas de pólvora na roupa, das pausas prolongadas em uma frase que deveria ser simples. Foi Satterfield quem deu voz ao que todos temiam. E se o tiro que atingiu Mirella não foi disparado do jardim? Todos se viraram para ele. Ele explicou. A janela lacrada do quarto dos Stein, recentemente substituída, tinha uma visão perfeita para o banco de pedra.
e era possível abri-la, se soubesse onde pressionar. Porter e Mr. Quinn subiram as escadas correndo. Examinaram a parede revestida de painéis. Com delicadeza, os dedos de Porter deslizaram pela superfície. Um clique. Um compartimento recuou. A janela apareceu. No chão, um fragmento minúsculo de pluma. No armário, um chapéu com abas largas e penas que combinavam. Mr. Quinn então descreveu o cenário que apenas uma mente consumida pelo ciúme poderia montar. Um homem, espreitando pela janela secreta, observa sua esposa com outro. Um abraço? Uma troca de confidências? Talvez apenas proximidade emocional. Para um coração envenenado pela insegurança, aquilo bastava. Ele ergue a arma, disfarça-se com o chapéu, permitindo que qualquer testemunha do jardim veja apenas a silhueta de um cavaleiro, a mesma do fantasma da lenda. O primeiro disparo é preciso. Mirella cai. James, talvez tentando protegê-la, aproxima-se. Um segundo tiro. Depois o assassino lança a arma pela janela. Ela aterrissa perto de Elise, que, ao entrar, vê os corpos e o revólver. Ela o apanha por instinto, no exato momento em que os outros entram no jardim. O tempo entre os fatos e a chegada das testemunhas não foi mais do que alguns segundos, o bastante para consolidar uma versão e silenciar a verdade. Richard Stein, confrontado por Porter, não resistiu. Tentou justificar-se. Falou de humilhação, de traição, de amor ferido, mas não conseguiu sustentar o peso do que fizera. Elise não o encarou, apenas se afastou. Satterfield, anotando mais uma linha em seu caderno, escreveu: "A justiça que mais fere é a que não precisa gritar. Ela apenas acontece e nos cala." A história terminou sem júri, sem escândalo público. O nome Stein foi discretamente esquecido nas colunas sociais. Elise voltou à sua vida sem grandes gestos. Porter nunca comentou sobre o caso com ninguém, mas o que era visível era o silêncio entre eles. Um silêncio que não separava, unia. Eles se entendiam nas ausências, nos gestos pequenos, nos olhares que não exigiam explicações. Na última noite, antes de partirem, Mr. Quinn sentou-se no jardim privado. Sozinho, observava a janela no alto. Já havia uma nova mancha. Não como antes, menor, mas presente. Quando Satterfield se aproximou, Mr. Quinn apenas sorriu. "Algumas janelas não mostram o passado", disse, "mas o que ainda falta ser enfrentado." E então desapareceu pela névoa, sem despedidas. O outono chegou a Green Hollow algumas semanas depois. As folhas amareladas cobriram os caminhos da propriedade como um tapete silencioso de adeus. Nada na paisagem indicava que uma tragédia havia se desenrolado ali. A fachada permaneceu imponente, as janelas preservadas, os jardins podados. A mansão seguia seu curso, como se o tempo, sempre impiedoso, apagasse até mesmo os ecos mais intensos. Mas há coisas que nem o tempo consegue soterrar. Desde aquela noite, a janela do andar superior nunca mais foi mencionada entre os moradores locais. Aquela que, por tantos anos, foi tema de fofocas e lendas, agora parecia ter sido esquecida, não por desinteresse, mas por um pacto silencioso. Todos sabiam, no fundo, que olhar para aquele vidro era se deparar com a verdade que ninguém queria enfrentar. August Satterfield voltou a Londres pouco depois. Em sua residência discreta, reorganizou suas anotações, guardou seu caderno no fundo de uma gaveta e não falou sobre Green Hollow com ninguém, mas, ocasionalmente, em noites particularmente silenciosas, pegava um copo de conhaque, sentava-se junto à lareira
e folheava aquelas páginas. Não para reviver os fatos, mas para lembrar-se de que há histórias que não pedem conclusão, apenas compreensão. Elise Stevens, por sua vez, retirou-se da vida social por tempo indeterminado. Abandonou convites, recusou jantares, cancelou compromissos. Reapareceu meses depois, discreta, em um evento beneficente. A mesma postura elegante, o mesmo controle nos gestos, mas agora um olhar mais tranquilo, como se algo dentro dela tivesse finalmente se aquietado. Elias Porter não deu entrevistas, tampouco respondeu às cartas que recebeu. Afastou-se do país por um tempo, rumando para os vales interiores do norte da Itália. Voltaria a ser visto anos depois, em uma conferência sobre conservação de patrimônio histórico. Os jornalistas tentaram abordá-lo, mas ele desviava de perguntas com a mesma gentileza com que caminhava pelos corredores antigos de bibliotecas silenciosas. Quanto a Richard Stein, seu nome nunca chegou às manchetes. As circunstâncias do caso foram abafadas pelas conexões discretas da família e o veredito oficial foi vago. Incidente trágico durante um encontro social, sem envolvimento de terceiros identificados. Ninguém contestou, talvez por medo, talvez por conveniência. Camille Drage, no entanto, dedicou uma crônica inteira ao que chamou de o caso da janela persistente. Claro, trocou nomes e locais, adicionou um toque fictício aqui e ali, mas sua conclusão era direta. Algumas casas sussurram, outras berram. Green Hollow gritava por libertação. E como toda verdade mantida em cativeiro, quando se liberta, destrói o cárcere junto com as correntes. James Allard partiu em uma expedição ao sul da América Latina pouco tempo depois. Não avisou a ninguém. Deixou uma carta com apenas uma linha. Não fui feito para permanecer onde as verdades não cabem. E Mirella? Seu nome tornou-se símbolo de ausência. Um nome lembrado em silêncio, com culpa, ternura e tristeza. Ela havia sido, em muitos aspectos, a única inocente naquela casa, mas talvez, justamente por isso, tenha sido a primeira a cair. Porque em ambientes onde todos têm algo a esconder, o que não esconde nada se torna ameaça. Mr. Quinn nunca mais foi visto, não se despediu, não deixou rastros, apenas partiu, como se sua função estivesse encerrada, como se fosse um elemento do próprio enredo, criado para existir apenas enquanto a história precisasse dele. Havia quem dissesse que ele nunca existira de fato, que fora uma invenção coletiva. Mas Satterfield sabia que não era o caso. Ele estivera ali, com seus olhos calmos, sua voz precisa, seu tempo perfeito. Na última carta que Satterfield escreveu, nunca enviada, havia uma passagem que resumia tudo. Não foi a lenda da janela que matou. Foi o que cada um via quando olhava para ela. Ela não mostrava um cavaleiro, mostrava um reflexo. E reflexos, quando ignorados por tempo demais, tornam-se monstros. A mansão Green Hollow acabou sendo vendida a uma família estrangeira. Reformas foram feitas, cômodos redesenhados, a biblioteca transformada em escritório moderno, o jardim privado em quadra de tênis, mas a janela permaneceu. Foi a única exigência dos compradores, que aquele vidro, por mais que incomodasse, não fosse removido. Quando questionados sobre o motivo, disseram que havia algo na história que não podia ser apagado. Não souberam explicar melhor. Hoje, quem passa por Green Hollow à noite jura ver uma silhueta na janela do andar superior. Não é assustadora, não ameaça, apenas observa, e ninguém ousa dizer se é sombra, ilusão ou consciência, porque no fim
talvez seja isso. Alguns lugares não guardam fantasmas, guardam verdades, e as verdades, quando finalmente se revelam, não precisam de palavras, tribunais ou manchetes. Basta que um olhar encontre o reflexo certo e compreenda o que foi negado por tanto tempo. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.